A guerra comercial entre Estados Unidos e China, que parecia estar chegando ao fim, se intensificou com a recente ameaça de novas tarifas por ambas as partes. Eu sou Lívia Fernanda e este é o assunto do Somar em Pauta desta semana. A China anunciou que vai elevar para 25% as tarifas sobre 60 bilhões de dólares em produtos importados dos Estados Unidos a partir do dia 1º de junho. A medida foi uma resposta à decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de subir impostos sobre as importações da China, afetando cerca de 300 bilhões de dólares em produtos chineses. Em meio a esta guerra comercial, a expectativa sobre a questão da produtividade da lavoura de soja norte-americana aumenta. A cada semana surgem novas incertezas e a condição climática pode potencializar essa tensão. Mas o que tem a ver o clima, soja, Brasil, Estados Unidos e China? Eu vou explicar, mas antes, se inscreve no canal, dê o seu like, comente e, é claro, compartilhe com os seus amigos. O clima contribui com as incertezas que existem no mercado já potencializados pela guerra comercial. E para entendermos melhor, é preciso falar primeiramente do plantio de milho e soja nos Estados Unidos, o famoso Corn Belt, cinturão do milho, que compreende os estados de Minnesota, South Dakota, Nebraska, Kansas, Iowa, Missouri, Illinois, Indiana e Ohio. Toda esta área corresponde a 75% da produção total de milho e também de soja dos Estados Unidos. Além da guerra comercial neste ano de 2019, os norte-americanos enfrentam dificuldades no desenvolvimento dessas culturas. O mês de abril, fase de plantio do milho nos Estados Unidos, foi marcado pelo excesso de chuva e de baixas temperaturas, provocando atrasos na janela de plantio do Corn Belt. Logo em seguida, em maio, é plantada a lavoura de soja. E com o milho não finalizado, qual que é o resultado? As condições meteorológicas vêm atrasando a instalação da safra. Segundo o boletim USDA, do dia 13 de maio, somente 30% da área de milho havia sido instalada, antes 66% na média de 5 anos. A mesma situação vale para a soja. Somente 1/3 da área foi instalada, comparando-se com a média de 5 anos. Ainda há expectativa para uma boa safra de milho e soja. Porém, em anos de El Niño, a primavera torna-se mais chuvosa nos Estados Unidos. O cenário das últimas semanas mostra que o clima está dificultando a instalação dessas culturas. Então vamos à previsão do tempo para os próximos dias? Uma frente fria avança no fim desta semana e o tempo fica instável. A chuva é generalizada e alguns estados receberão acumulados elevados, como é o caso do sul de Minnesota, norte de Iowa e Nebraska e em praticamente todo o estado do Missouri. Todas estas áreas podem ter acumulados, desde 50 milímetros até extremos de mais de 100 milímetros. Em uma previsão mais estendida ainda, entre os dias 24 e 27 de maio, a chuva enfraquece, mas não para completamente. As previsões indicam, então, que neste momento não há condições ideais que compensem o atraso do plantio do milho. Portanto, o produtor brasileiro que está em fase de comercialização deve ficar atento com as negociações, uma vez que os preços são balizados de acordo com a intenção de plantio norte-americana. Este cenário de incertezas climáticas, somado à guerra comercial entre Estados Unidos e China, pode favorecer ainda mais as negociações de venda de produtores brasileiros. Segundo a Bloomberg, os chineses aumentaram as importações do Brasil, acelerando o ritmo dos embarques da América do Sul. A China comprou 7,64 milhões de toneladas de soja no mês passado, representando um aumento de 10% em abril em relação ao mesmo período do ano passado. Essa história poderia ser muito favorável para nós, porém, temos um terceiro fator em jogo. A expectativa de importação de soja da China para o período maio-junho é de 14 milhões de toneladas, abaixo dos 18,4 milhões de toneladas do mesmo período do ano anterior. E por que é menor? Por conta da febre suína africana. A China possui o maior rebanho de porcos no mundo e, diante da menor demanda por farelo de soja em consequência do surto da febre suína africana, que reduziu o rebanho de suínos, o país passou a importar menos soja. Com tantas coisas acontecendo, o fato é, principalmente o fator climático e a guerra comercial estão determinando os preços no mercado. Portanto,
Vamos ficar atentos. O Somar em Pauta desta semana termina aqui. Até mais.